Livro de Hebreus, capítulo 2. Amém? E diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme e foi transmitida, versículo 2: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais e maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito, conforme a sua vontade. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre avaliarmos, a nós mesmos. A Bíblia diz que devemos avaliar nós mesmos. E hoje nós iremos avaliar a nós mesmos para saber se nós estamos negligenciando ou não as coisas de Deus, ou a direção de Deus, ou as ordenanças de Deus, ou aquilo que o Senhor tem nos mandado. Nós acabamos de ler no livro de Hebreus acerca de nós negligenciarmos a palavra de Deus, o comando de Deus, aquilo que o Senhor ordenou. E o que é negligenciar? No versículo 2 diz que precisamos prestar muita atenção. E o que é prestar atenção? É dar ouvido, é entender, é buscar entender aquilo que tem sido dito, aquilo que tem sido ensinado. Aonde? Em sua palavra, na palavra de Deus. Porque às vezes, quando nós falamos algo para alguém, e quando nós não damos atenção, ou estamos dispersos, a pessoa fala novamente. Às vezes o pastor fala algo comigo: eu não te falei naquele dia? Falou? Então eu não prestei atenção. Realmente eu não prestei atenção, porque se eu tivesse prestado atenção, provavelmente eu não ia esquecer. Então, aquilo que o Senhor deixa em sua palavra é primordial. Rayane, mas eu não vou lembrar de tudo que diz na palavra de Deus. Mas nós precisamos ler, examinar e estudar sempre a palavra de Deus. Porque quando chegar um momento, aquilo que às vezes nós pensamos assim: eu li, mas eu não entendi muito não. Eu li, tem pessoas que falam assim: eu li a palavra aqui, mas acho que não é para mim não. E é para quem, gente? Pois foi tu que acabou de abrir. Para mim é que não é. Né? Então, se você abriu a palavra, mas acho que não é para mim, é para quem, né? Porque às vezes a gente tem o pensamento de achar assim: não é para mim porque eu não estou fazendo isso, né? Por exemplo, essa palavra de hoje não é para mim porque eu não estou negligenciando. Talvez você não esteja negligenciando hoje, mas talvez você já negligenciou. Talvez é um aviso que o Senhor está te dando, porque às vezes eu não estou negligenciando hoje, mas amanhã talvez eu comece a negligenciar. Eu me lembro que há cerca de alguns anos atrás nós conhecemos um casal e nós estávamos almoçando em uma casa, e no final do almoço esse casal orou por nós, e eu lembro que essa mulher falou algo para mim, e no momento eu pensei assim: amém, glória a Deus, mas isso não é para mim não. Ela falou assim: para mim não. O Senhor estava falando que era para mim continuar a fazer a obra dele e não me importar com o que as pessoas estavam falando. E no momento eu pensei assim: amém, mas eu não me importo com o que as pessoas pensam não. Naquele momento. Porque passado 1 ou 2 anos depois eu comecei a me importar. Então o Senhor, ele sempre deixa um aviso, uma ordenança. O Senhor não deixa ninguém enganado. Assim como foi quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor falou tudo e mais um pouco para eles.
E tudo que o Senhor falou e naquele momento, amém, nós obedeceremos, nós não adoraremos outros deuses. Tudo que o Senhor falou, eles fizeram, tudo ao contrário. O que o Senhor avisou e eles não prestaram atenção, eles negligenciaram. Eu costumo dizer que tem coisas que eu não fazia por medo, mas nós não temos que ter medo, nós temos que ter temor. E eu aprendi, né, e nós aprendemos isso desde criança, porque tudo que nós vivemos hoje na nossa vida é tudo coisas que nós aprendemos na nossa infância, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, não, é porque eu sou assim mesmo. Não, não é porque eu sou assim. É porque é algo que aconteceu lá atrás e tu se tornou desse jeito. Não é porque a gente é assim. Cada ação há uma reação. E às vezes a gente reage de uma forma porque a gente pensa que é porque nós somos assim, mas não é. É porque é algo que você viveu lá na infância, ficou marcado e tu pensa que é... Não, mas não é. Às vezes é a falta de um pai, às vezes é a falta de uma mãe. Tudo isso acontece às vezes e reflete hoje. E hoje eu entendo que algumas coisas que eu vivi na minha infância me fez tornar quem eu sou hoje. E eu sempre falo com o pastor que eu agradeço a Deus porque acaba que nos traz para o âmbito espiritual também. Eu lembro que minha mãe sempre falava assim, na verdade, eu nem chegava a perguntar para minha mãe, o que tem para comer? Eu não quero comer isso. Ela colocava e eu tinha que comer e ponto final, né? Não tinha essa, eu não quero usar essa roupa. Não tem essa, é a roupa que ela botou e pronto. Então eu falo com o pastor que eu agradeço, porque hoje eu entendo que isso reflete no nosso âmbito espiritual hoje. Me faz entender mais fácil que as coisas não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Então eu entendo que se uma pessoa é criada para fazer só o que quer, quando ela conhece ao Senhor, automaticamente fica mais difícil ela viver em obediência ao Senhor, porque ela não é acostumada a obedecer, sabe? Ela não é acostumada a fazer as coisas do jeito que tem que ser. Ela não é acostumada a obedecer, ela não é acostumada a obedecer às leis. Ela é acostumada a fazer do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que tem que ser. Infelizmente, quando nós formos criados dessa forma, no futuro, nós vamos sofrer. Pode ter certeza. Seja na igreja, seja no nosso trabalho, porque vai ter que obedecer o patrão, querendo ou não querendo, né? E vai ter uma forma, vai chegar um ponto que tu vai ter, mesmo não querendo, tem que obedecer, porque tu precisa do dinheiro, né? Precisa trabalhar. Então, tudo que nós vivemos, nós precisamos ter atenção, porque quando chegar o momento certo, o Espírito Santo vai soprar na nossa mente aquilo que é necessário ser feito. Mas para isso eu tenho que ler, né? Eu me lembro quando eu estudava, às vezes eu não tinha estudado para a prova, e no momento da prova eu falava, Senhor, me ajude. Com o passar dos anos, eu comecei a entender como que o Senhor ia me ajudar. Como é que o Senhor ia trazer à memória algo que eu não estudei? Não tem lógica, gente. Não tem lógica. O Senhor trazer algo à nossa memória, a nossa memória, algo que eu não estudei, algo que eu não busquei. Então, às vezes nós lemos, e às vezes não entendemos, né? Mas precisamos procurar entender, e por mais que às vezes nós achamos que aquilo ali não vai valer, naquele momento, mas vai valer de alguma forma. Quando chegar o momento certo, o Espírito Santo vai soprar, né, no teu coração, na tua mente. Olha, por que tu não fez isso? Olha, por que tu não fez aquilo, sabe? Já teve vezes que aconteceram situações comigo que eu fiquei quieta assim, sem resposta, só fiz chorar. E com o passar dos dias, eu lendo na palavra de Deus, e eu pensava, essa seria a resposta que era para me dar. Mas não tinha como eu dar a resposta naquele momento de algo que eu não tinha lido ainda, não tinha estudado. Então nós não podemos de forma alguma negligenciar. Eu sempre costumo dizer, se vir uma pessoa aqui na frente ler um versículo, não negligencie, porque às vezes aquele versículo é a resposta que tu está pedindo para Deus e tu não prestou atenção. E o Senhor já falou, e o Senhor está falando. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos prestar atenção nas verdades que nós temos ouvido, ela vem nos dizer depois, por quê? Para não desviarmos dela.
E quando a Bíblia está dizendo aqui que para não desviarmos dela, e quando nós negligenciamos, nos faz entender que é porque nós sabemos o caminho. Porque não existe eu negligenciar algo que eu não sei. Se eu não sei qual o caminho de chegar até no shopping, eu não vou estar negligenciando. Eu vou estar negligenciando quando eu sei o caminho e eu vou por um caminho errado. Então, quando nós sabemos o caminho, que é o que diz a palavra de Deus, para não nós nos desviarmos dela, nós precisamos prestar muita atenção para que não viemos negligenciar, para que não viemos errar o caminho, para que não viemos desviar o caminho. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. E porque o capítulo 2 de Hebreus começa dizendo que toda mensagem que foi transmitida por meio de anjos permanece firme, e que quando as pessoas que ouviram aquela mensagem transmitida pelos anjos fizeram de forma contrária, receberam o castigo merecido. Porque o versículo que antecede o capítulo 1, ele vem dizendo acerca dos anjos. Sim, que anjos são seres enviados pelo Senhor, mas eles são servos, assim como nós. Assim como nós, os anjos, recebem a mensagem e ele entrega a mensagem. Por isso a Bíblia diz do pastor, que é o anjo da igreja. Ele recebe a mensagem e entrega a mensagem. Mas a Bíblia diz que maior do que os anjos é aquele que informou, quem fez todas as coisas, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Que se nós achamos que se negligenciarmos aquilo que os anjos às vezes vêm nos dizer, imagina a palavra, que é o próprio Jesus Cristo que deixou para nós. Então nós vemos na palavra de Deus algumas passagens. Nós vemos acerca de Ló, nós temos Abraão, algumas pessoas que Deus enviou anjos para deixar a sua mensagem. E essas pessoas deram ouvidos e obedeceu à voz do Senhor. Elas não negligenciaram. Eu falei aqui atrás, alguns minutos atrás, do povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, eles receberam a mensagem, que Moisés era como um anjo naquela época, receberam a mensagem, receberam a direção, receberam as ordenanças, os mandamentos e negligenciaram. E o que eles viveram? Não entraram na terra prometida. Então hoje nós estamos nessa mesma situação. Se nós não obedecermos, se nós negligenciarmos, nós também não vamos entrar em Canaã. Porque para entrar em Canaã precisa ter um padrão. E esse padrão é obedecer. E esse padrão é não negligenciar. E esse padrão é andar em obediência à palavra de Deus. Então o versículo 3 nos traz dizendo assim: o que nos faz pensar que escaparemos se nós negligenciarmos a grande salvação? Por que a grande salvação? Porque lá no começo do capítulo 1 de Hebreus, começa a dizer que por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. E agora, nesses últimos dias, ele falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas. E por meio dele criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de purificar nossos pecados, ele se assentou no lugar de honra à direita do Deus majestoso e revela que o Filho é muito superior aos anjos. E o nome dele herdou, e ele é superior aos anjos. Ou seja, Jesus, ele é superior a todos esses
que antecederam, seja a mensagem dos anjos, seja os profetas que antecederam, Jesus é superior a eles. E Jesus veio trazer uma mensagem, que é a mensagem de salvação. Então é isso que a palavra de Deus está querendo. O que nos faz pensar que se aquelas pessoas que receberam mensagens que foram vindas do Senhor, mas vieram pelos anjos, através dos anjos, tiveram uma consequência, imagina nós que estamos recebendo a palavra direta do Senhor. Imagina nós que estamos recebendo uma palavra anunciada primeiramente a nós, uma palavra de salvação. O que nos faz pensar se escaparemos, se negligenciarmos uma grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós, por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, de maravilhas e de diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. A palavra diz acerca de um certo homem chamado Acã, que quando Deus, através da vida de Josué, adentrou na terra prometida, o Senhor, ele sempre nos deixa uma ordenança, e no Velho Testamento o Senhor, ele deixou a ordenança da primícia. Então nos faz entender que a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a ser destruída, a primeira cidade a ser vencida quando eles adentraram a terra prometida, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não deixou que os povos levassem nada daquela cidade. Então nós entendemos que o Senhor, ele queria aquela cidade como primícia, queria aquela cidade como oferta. E o que é primícia? É a primeira, como eu posso dizer, se você pega uma colheita, a primeira colheita é a primeira que você tira para o Senhor, a melhor parte, digamos assim, as primícias. Então a palavra de Deus diz que a cidade de Jericó foi como uma primícia para o Senhor, e o Senhor deixou uma ordenança que não era para eles levar nada daquela cidade. E quando chegou na próxima guerra, sendo que o Senhor já tinha dito a Josué que daria toda a Canaã como herança, a palavra de Deus diz que quando chegou na outra cidade que eles iam guerrear, a palavra de Deus diz que eles perderam a guerra e muitas pessoas foram mortas. Mas nos faz entender aqui que quando nós estamos debaixo de obediência, o Senhor, ele sempre nos dá um direcionamento. E como Josué estava debaixo de obediência, a palavra de Deus diz que ele falou com o Senhor, e o Senhor disse que eles tinham perdido a guerra por causa do pecado de um homem. E aqui nos faz entender que nós precisamos sempre obedecer ao Senhor, porque às vezes quem acaba pagando por a nossa negligência não é somente nós, mas às vezes é a nossa família, às vezes é as pessoas que nos rodeiam, às vezes é todo um povo, como aconteceu naquela situação que foi a situação de Acã. E a Bíblia diz que o Senhor falou a Josué: santifique o povo hoje, que amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. E quando foi no outro dia, o Senhor falou a Josué que eles tinham perdido a guerra por conta de Acã, que tinha pegado capa, tinha pegado ouro, tinha pegado coisas daquela cidade que não era para pegar. Então nos faz entender que por conta do pecado de um homem, várias pessoas que não tinham nada a ver na história acabaram pagando. E também logo depois a família dele, seus filhos e todos os bens foram apedrejados. Então nós precisamos entender que sempre vai haver algo quando nós negligenciamos. A Bíblia diz que o Senhor, ele perdoou o pecado de Davi, mas o Senhor também deixou algo para Davi: a espada jamais se apartará da tua casa. Então o Senhor, ele perdoou o pecado de Davi, mas olha as consequências que ficaram acerca da desobediência. Então, quando nós desobedecemos ao Senhor, sempre haverá consequência. Quando nós negligenciamos ao Senhor, sempre haverá consequência. E o que é negligenciar? É falta de cuidado, é falta de interesse, é falta de atenção, é falta de nós nos dispusermos a fazer a vontade do Senhor. E o que nós como igreja podemos fazer
para não negligenciarmos ao Senhor, para não negligenciarmos a sua palavra. Eu separei aqui 4 coisas. E o primeiro se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz de nós termos zelo. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: não sejam preguiçosos, quando deveriam estar trabalhando para o Senhor, mas sejam fervorosos de espírito ao servi-lo. O Senhor também diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, acerca de nós sermos vigilantes. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas o corpo é fraco. O Senhor também diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, a partir do versículo 1, nos faz entender acerca de nós sermos fiéis, da fidelidade para com o Senhor. Isto é o que as pessoas devem pensar de nós. Nós somos servos de Cristo e administradores das verdades secretas de Deus. Além disso, exige-se dos administradores que eles sejam fiéis. Então nós precisamos ser fiéis para o Senhor. E por último, Salmo 119, versículo 60. Salmo 119, versículo 60. Diz acerca da obediência. Sem perder tempo, me apressei a ser obediente aos seus mandamentos. Então, sem perder tempo com as coisas deste mundo, nós precisamos estar atentos a ouvir, a prestar atenção, a obedecer ao Senhor, a obedecer às coisas de Deus, a obedecer à vontade do Senhor. Eu sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Você sabe qual a vontade de Deus para a sua vida. E quando eu estou falando de vontade, eu não estou falando de algo específico. Eu estou falando da vontade que o Senhor tem para todos nós, que é nos salvarmos. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos ter um caminhar com o Senhor. Nós precisamos viver em obediência com o Senhor e não negligenciarmos as coisas de Deus. Que o Senhor venha nos dar sempre essa direção. Que o Senhor venha nos dar sempre esse direcionamento. De olhar sempre para Ele. De olhar sempre para a cruz de Cristo. E pensar, Senhor, eu não sou digno de nada. O Senhor que é digno de tudo. Sem o Senhor, e se não fosse pela sua graça, pela sua misericórdia, nós nem estaríamos aqui agora, neste momento. Porque nós pensamos que não, eu fui porque eu quis, eu fui porque eu estava com vontade de ir, porque eu pude. Mas e o dia que não tiver vontade? E o dia que nós não estivermos bem para ir para a casa do Senhor, né? Porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele não tosqueneja os olhos a nos guardar. O Senhor é fiel para conosco. E a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos, porque a todo instante nós estamos negligenciando. A todo instante nós estamos entristecendo ao Senhor. Seja querendo, seja não querendo, a todo instante nós estamos entristecendo ao Senhor. Então, que o Senhor venha nos dar sempre, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor. Nós estamos fazendo plano para daqui a pouco. Nós estamos fazendo plano para amanhã, para depois, para ano que vem. Mas nós não sabemos se nós vamos chegar até lá. Porque o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. E nós não podemos de forma alguma
negligenciar. Nós precisamos estar a todo instante falando: Senhor, eu preciso fazer a tua vontade. Eu preciso estar em comunhão contigo. E estar em comunhão com o Senhor não é agora, aqui, no momento de culto. É todos os dias. Nós precisamos, todos os dias, ter o nosso momento com o Senhor. Nós precisamos, todos os dias, ter o nosso momento de estar só eu e Ele e eu, ter o nosso momento de estar com o Senhor. De saber o que Ele quer falar para mim naquele dia, naquela hora, naquele momento. Eu estava falando com o pastor hoje, que eu, particularmente, não gosto de devocional. Devocional que eu falo, aqueles devocional que vem pronto, né? Que as pessoas leem. Eu falo com o pastor que eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que aquilo ali deixa a pessoa muito limitada, sabe? Ela lê o versículo, lê o que alguém entendeu, sim. Mas e o que Deus quer falar comigo? Porque aquilo ali é um entendimento que Deus deu para aquela pessoa. Entendeu? Se Camila lê essa passagem aqui, que eu acabei de ler, Deus vai dar outro entendimento para ela. Porque o Espírito é assim. O pastor pode dar um versículo para cada um de nós aqui, que cada um vai falar de uma forma diferente. O conselho de crente foi tudo a mesmo versículo de Provérbios, mas todos falaram uma coisa diferente. Todos Deus falou de forma diferente, Deus ministrou de forma diferente. Então eu falei com o pastor que eu não gosto de devocional, porque eu acho que a pessoa fica muito limitada naquilo dali. Eu gosto da palavra, eu ler o versículo e eu procurar saber o que Deus tem para falar comigo, sabe? Eu particularmente gosto. Mas independente, você precisa ter o seu momento com Deus. Porque nenhum culto, nenhuma conferência, nenhuma festividade vai ser maior do que o seu momento com Deus. Não vai ser maior. Porque lá no nosso quarto, lá na nossa casa, lá no nosso ambiente, no nosso habitat, nós mostramos quem nós realmente somos. E para o Senhor, nós mostramos quem nós realmente somos. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela falou assim: eu passei por um momento que eu tinha que gritar. Que eu morava no alto e eu abria assim a porta da minha casa e eu gritava muito. Ela falou: acho que os vizinhos achavam que eu estava louca, que estava acontecendo alguma coisa. Mas Deus estava entendendo, gente, não importa. Então talvez se ela estivesse na igreja, ela não ia gritar dessa forma, né? Porque uma coisa é quando nós... oportunidade para oração, para abrir o culto. Outra coisa é quando nós oramos em casa. Eu particularmente é diferente. Uma coisa é eu estar orando aqui para abrir o culto. Outra coisa é eu estar orando na minha casa. Eu falo para o Senhor igual que eu estou falando com o meu esposo. Então, Senhor, isso, eu queria isso aqui, né? Eu queria aquilo dali, eu queria dessa forma, que seja feita a tua vontade. Então nós precisamos dessa intimidade com o Senhor. Quando nós queremos conhecer alguém, é conversando, que a gente conhece a pessoa. É conversando, é convivendo. Então o Senhor sempre quis e continua querendo. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em espírito, mas também em verdade. Então, para o Senhor, não precisa tu fingir, porque Ele te conhece. Não precisa tu falar uma coisa, sendo que por dentro tu está querendo falar outra coisa. Porque Deus sabe o que a gente quer. Porque a palavra dele diz que antes mesmo de nós abrirmos nossa boca, Ele já sabe aquilo que a gente vai falar. Então nós não podemos de forma alguma negligenciar. Quem nos conhece é o Senhor. Não existe nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, ninguém nos conhece tanto como o Senhor. Então não tenha vergonha, não tenha medo. A oração é isso, é uma conversa. Eu não sei orar. Claro que sabe. Tu não sabe conversar comigo, com teus amigos, com tua família? Sabe, nós sabemos falar, né? Nós sabemos como agir, nós sabemos conversar.